Sabe aquelas frases que você pensa que são versículos, só que não? Então, essa é a parte 2 do vídeo Versículos que não estão na Bíblia. E eu peguei aquelas frases que vocês deixaram nos comentários da parte 1 desse vídeo. Não vai perder, né? A primeira frase que eu quero citar é realmente muito dita. Os humilhados serão exaltados. A maioria fala essa frase no sentido da pessoa ser humilhada por alguém ou alguma situação, então ela será exaltada por Deus. Mas não é bem isso que o texto quer dizer. Leia comigo. Mateus 23:12 diz: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando o texto diz sobre se humilhar, é se humilhar diante de Deus, no secreto, em oração, se submetendo ao Pai. É saber que não é você que resolve as situações da sua forma, mas que Deus fará do jeito dele. Olha só outro versículo parecido. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Os textos não falam sobre humilhação vinda de terceiros e que Deus vai te exaltar por isso. Isso soa muito mais como vingança do que qualquer outra coisa. A próxima frase foi muito, mas muito citada por vocês. Faça a tua parte que Deus faz a parte dele, ou faz por ti que eu te ajudarei, ou ainda faça a tua parte que eu te ajudarei, ou esforça-te que eu te ajudarei, qualquer uma dessas versões. Mas vamos lá, essa é muito polêmica, não é mesmo? Embora a ideia esteja em diferentes formas e contextos na Bíblia, não está assim, escrito literalmente. Essa frase é a junção de duas ideias bíblicas. Sim, nós devemos fazer a nossa parte quando o Senhor nos manda nos esforçar, como está escrito, por exemplo, em Josué 1:9. Esforça-te e tem de bom ânimo. Ou lá em Deuteronômios 31:6. Esforçai-vos e animai-vos. 1 Crônicas 28:10 diz: Esforça-te e faze a obra. Gálatas 4:27 diz: Esforça-te e clama. Se a ideia dessa frase é incentivar alguém a agir, podemos e devemos usar textos bíblicos existentes, pois assim nós evitaremos enganos. Você pode usar, por exemplo, o texto de Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, então não coma. Ou seja, faça a sua parte de trabalhar. Já a segunda parte dessa frase diz: E eu te ajudarei, ou Deus faz a parte dele. Bem, isso também é encontrado na Bíblia, como por exemplo em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, eu te ajudo. Assim como também em Isaías 41:10, Isaías 49:8, Isaías 44:22, Isaías 41:14, 1 Crônicas 12:18, Gênesis 49:25 e entre outros. A Bíblia é clara quando diz que Deus nos ajuda. Portanto, não, a frase em si não é um versículo bíblico. Ambas as ideias estão em versículos, porém separadamente. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Essa eu sinceramente confesso que já usei algumas vezes. A explicação dessa frase daria um vídeo inteiro. Boa ideia, né? Mas vamos ao texto de Jó 41:22. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer ou alegria. Essas palavras estão presentes apenas nas traduções das versões bíblicas mais antigas, como na Almeida Revisada e Corrigida. Mas as traduções mais modernas e atualizadas traduzem a expressão hebraica original de modo a harmonizá-la de forma mais coerente com o contexto e o sentido pretendido pelo autor bíblico. Por exemplo, na NVI diz: Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Já na Nova Versão Transformadora diz: A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Que diferença, não é mesmo? Isso porque o texto está dizendo que diante da presença de Leviatã, o que se percebe é o terror, pavor, o medo por causa da sua força descomunal. O contexto dessa passagem fala de Leviatã, mas se você quiser entender melhor o que Leviatã faz nesse texto e o que é essa criatura, eu te convido a ler no blog Estilo Adoração o estudo completo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A quarta frase é:
seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Essa é uma frase muito conhecida que também não está na Bíblia. Porém, expressa, claro, obviamente, um conceito bíblico sim. Em Miqueias, por exemplo, está escrito: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Na verdade, na Bíblia não existe um mar do esquecimento, porém a Bíblia cita as profundezas do mar, o que significa que algo ficará para sempre perdido. Obviamente, Deus não tem amnésia, claro que ele se lembra, porém esse esquecimento é no sentido do seu perdão. Ele não nos acusa dos pecados perdoados. E a quinta frase é: Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és. Embora o livro de Provérbios traga essa ideia, esta frase não existe na Bíblia. Provérbios 16:29 diz: O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Essa frase também pode ser confundida com o versículo de 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Além dessas, existem muitas outras frases que pensamos estar na Bíblia e que não estão.